você irá ouvir mais uma reflexão de caminhar na graça. Em Atos, quando Pedro está falando a Cornélios e a seus amigos, parentes que estavam em sua casa para ouvir a mensagem da salvação, ele fala algo muito importante sobre Cristo, o juiz dos vivos e dos mortos, constituído por Deus, pelo Pai. E nós precisamos entender este contexto todo. Jesus mesmo disse que ele não tinha vindo para julgar o mundo, mas para salvar, e que as suas palavras é que condenariam. O que nós precisamos entender e lembrar são destes pequenos detalhes que vão fazer a diferença. Diz lá em Atos 10, 39 a 43, e nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto não a todos, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. O que nós precisamos compreender são estes aspectos. Jesus foi constituído por Deus, juiz dos vivos e mortos. Mais do que isso, nós precisamos entender que ele em si não condena, ele salva. Ele veio para remir os pecados, para tirar dos pecados. Por isso, ao ouvir as suas palavras e nos submetermos, nós recebemos a salvação de Deus, a reconciliação. Recebemos da vida eterna do Criador. Quando nós nos submetemos e andamos na sua vontade, nós revelamos não só a nossa fé, que nós cremos naquela que são as palavras de Deus, mas nós fazemos mais do que isso. Nós expressamos que compreendemos a salvação que recebemos e entendemos como devemos viver neste mundo. Nós somos chamados para andar segundo aquilo que seja a vontade de Deus, ou seja, andar na verdade. Compreender a salvação, compreender o que recebemos, compreender o que nós fomos feitos por Deus. Deus nos fez uma nova criatura, um novo ser. Nos deu da mente de Cristo, nos fez a imagem de Cristo. Ele nos capacitou, ele nos fez coparticipantes da sua natureza. Ele nos habilitou para que a gente viva neste mundo como Cristo, sendo seus imitadores. Agora, quando nós não cremos nessas palavras, na realidade, nós já estamos condenados. Por isso, naquele dia, no dia em que o Senhor irá julgar todos os homens, são as suas palavras, aquilo que ele proferiu. E cada um irá ver diante de si mesmo a própria condenação pelas atitudes e ações que tomou, por não se sujeitar a Deus, não se sujeitar à sua vontade, por não viver segundo a vontade do Pai. São essas coisas que a gente precisa entender e compreender. Nós já estamos condenados quando não nos submetemos à salvação, à reconciliação que é oferecida por meio de Cristo Jesus. Já estamos separados de Deus, mortos em nossos delitos e pecados. O que ele faz, ou melhor, o que ele fez, a sua obra naquela cruz, foi justamente para nos resgatar. Resgatar do pecado, resgatar da morte, para que a gente viva o reino de Deus neste mundo com entendimento iluminado, que a gente possa crescer, amadurecer, compreender a vontade de Deus e nos sujeitar a essa vontade. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Não deixe de ouvir outras reflexões de caminhar na graça no agregador de podcast de sua preferência. Procure por Caminhar na Graça.